Preparem-se e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 3 da segunda fase do livro Renúncia. Mas antes eu peço que você deixe o seu apoio, curtindo, comentando, compartilhando e, se gostar do canal, se inscrevendo também. Isso me incentiva a continuar esse trabalho que eu faço com tanto carinho. Gostaria também de pedir, se você é inscrito e não tem o costume de comentar, que deixe um coração nos comentários, apenas isso. E se você não é inscrito, mas gosta de ouvir os áudios, deixe uma florzinha, certo? Isso conta como comentário e vai me ajudar bastante. Não custa nada para você e para mim é muito importante, ok? Dados os recados, vamos para o capítulo. Capítulo 3 – Testemunhos de Fé. Impressionado com a argumentação do velho Gordon e cedendo à insistência da família, Cirilo Davenport havia desposado a prima em segundas núpcias, entre caridosas alegrias dos amigos e afeiçoados da Nova Irlanda, passando a residir em companhia de Jacques, que assim o exigira, visando a alguma consolação no deserto da sua viuvez. Breve, o nascimento de Beatriz vinha fazer um laço mais forte ao casal, mas o filho de Samuel jamais encontrara a emoção de ventura aurida no primeiro matrimônio. Parecia-lhe ter a alma mutilada, que o lugar de Madalena era impreenchível. Fugia instintivamente do lar, entregando-se a trabalho incessante. Por vezes, singular estranheza se apossava dele, ao atentar nas atitudes afetivas de Susana, sem eco no seu espírito. O coração palpitava-lhe de sentimentalismo ardente, reconhecia que nada perdera quanto à possibilidade de amar, e, contudo, parecia que somente a primeira esposa era a dona da chave de penetração do seu mundo íntimo. O ambiente doméstico, por mais que ela se esforçasse, reservava-lhe sempre penosas surpresas. A disposição dos objetos provocara censuras. Os pratos nunca estavam a seu gosto. Continuamente insaciado, insatisfeito, de quando em quando impunha-se a intervenção conciliadora de Jacques, para que os atritos não degenerassem em conflito. Depois de longas e acrimoniosas alterações, Susana recolhia-se ao quarto, chorosa e desesperada, enquanto o marido se retirava a um canto da varanda, distraindo-se com a fumaça de grande cachimbo e pensando consigo mesmo. No tempo de Madalena não era assim. Dada a sua constante aplicação ao trabalho, conseguira angariar fortuna sólida e invejável situação na colônia. No entanto, intraduzível tristeza lhe pairava invariavelmente no semblante. Apenas a filha, pela profunda afinidade espiritual manifestada, conseguira atenuar os sofrimentos que o atormentavam. Desde que Beatriz atingira os 5 anos, estabelecera-se entre pai e filha um apego cada vez mais forte. A menina parecia singularmente distanciada da genitora, que em vão se esforçava por insinuar-se à sua estima. As ansiedades e dedicações de Susana se tornavam inúteis. A atitude paternal de Cirilo, plasmado à alma da filhinha, absolutamente de acordo com os seus pensamentos, dificultava a situação materna. Sem jamais conseguir uma harmonia perfeita com a segunda esposa, o filho de Samuel parecia vingar-se do destino, subtraindo a pequenina à sua influência e dando ensejo a que Beatriz se desenvolvesse entre caprichos de toda sorte. Em breve tempo, Susana não tinha nenhuma autoridade sobre a filha, que só obedecia ao pai. No íntimo, a prima de Cirilo sentia-se qual ré, que não obstante, resguardada da justiça humana, resgatava duramente o crime praticado. Não encontrara a felicidade esperada em seu criminoso sonho. Os momentos raros de alegria conjugal eram pagos multiplicadamente em angústias martirizantes, pelo que costumava comparar sua aventura a uma gota de vinho numa taça de fel. Além do mais, os remorsos perseguiam-na, implacáveis.
Se encontrava um doente, recordava-se de Madalena. Se entrava no cemitério, surgia-lhe o espectro da vítima. Quando alguém se referia a júbilos domésticos, ela sentia o amargor das suas experiências. Se as amigas comentavam as esperanças da prole, lembrava a filha de Dom Inácio e sentia mais vivo o aguilhão da consciência. Tamanha era a desdita do casal que um padre da colônia lhe recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. 2 vezes por semana, reunia-se a pequena família para a leitura e comentário das lições do Cristo. Jacques, porém, era talvez o único que se aproveitava legitimamente dos ensinos de cada noite. Susana via em cada palavra uma acusação, furtando-se ao aproveitamento. Cirilo considerava as sentenças evangélicas como simples fórmulas convencionais da religião, sem sentido lógico para a vida prática, e a pequena Beatriz ouvia a leitura e a interpretação do avô com o devido respeito, sem nada assimilar ao espírito infantil. O velho professor de Blois, todavia, não desanimava. Quando a pequena manifestou os primeiros sintomas da enfermidade nervosa que a acabrunhava, os pais, como loucos, deliberaram transferir-se temporariamente ao velho mundo, em busca de recursos médicos. Debalde, Susana insistiu para se fixarem na Inglaterra. Cirilo foi inflexível. Ficariam em França. Uma vez forçado a viver na Europa, preferia Paris, onde se sentia identificado com as suas antigas recordações. Aí poderia cuidar da saúde da filha e orar no túmulo da primeira esposa. E não houve como demovê-lo dessa resolução. Assim, regressou ao velho continente o reduzido grupo familiar, sem prazo prefixado de regresso, sendo que Cirilo, aproveitando a oportunidade, poderia centralizar a representação de vasta zona de Connecticut para o comércio do fumo. Perdurava a mesma angustiosa situação para os Davenports, em Paris, quando Alcione lhes entrou em casa. Casa rica de recursos financeiros, mas pobre de alegria e de paz. Jacques e o sobrinho exultavam com a chegada da jovem, tão parecida com a morta inesquecível, e pelas suas maneiras carinhosas e cativantes. Beatriz parecia encontrar em sua companhia o medicamento indispensável. As longas conversações com a governanta desvelada, pouco a pouco, lhe modificavam as atitudes. Susana, entretanto, teve agravado o seu íntimo mal-estar com a presença de Alcione. Não conseguia sofrear a onda de ciúme e egoísmo que a empolgava. Muitas circunstâncias cooperavam para isso. Não tolerava a menina simples e amável, pelos seus traços idênticos aos da rival que eliminara do seu caminho. Além de tudo, aquelas atenções que Cirilo lhe dispensava doíam-lhe penosamente no coração inculto. Complicando a questão, o velho pai, bem como a filhinha, adoravam a jovem serva, manifestando-lhe extremo carinho. Debalde procurava um pretexto para despedi-la. A moça estava sempre calma e disposta a ceder aos seus caprichos. Aquela suave humildade causava-lhe irritação. Por mais que levasse a voz em ordens intempestivas, Alcione tratava-a respeitosamente, em atitude de nobre serenidade. A princípio, acrescentou-lhe outras ocupações, além dos deveres de governanta e preceptora. A jovem era obrigada a tratar de todos os demais serviços leves da casa, inclusive a costura. Observando, todavia, que a moça a tudo atendia primorosamente, Susana chamou-a certa vez. Alcione. Senhora, hoje é necessário que substituas a lavadeira, que se encontra doente. Sim, senhora. E no momento desdobrava-se em atitudes no tanque espaçoso, esforçando-se por cumprir perfeitamente a tarefa insólita. Entretanto, vendo-a entregue a tal mister, não se conformou a pequena Beatriz,
que depois de um olhar reprovativo à genitora, correu ao pai, pedindo-lhe providências. Cirilo atendeu de pronto. Vendo a governanta da filhinha afamada na lavanderia, começou a altercar com a esposa, recriminando-a com aspereza. Beatriz, agarrada a ele, reforçava-lhe a censura. Susana justificava-se. Não poderia atender ao ritmo doméstico, exaltorada nas suas determinações. O marido, porém, não lhe aceitava as alegações, secundando por Beatriz, que a acusava a genitora de perseguir Alcione com os serviços mais grosseiros. A filha de Madalena trabalhava cabisbaixa e humilde, mas quando viu a dona da casa em pranto convulsivo, exasperada com as censuras que lhe eram dirigidas acremente, adiantou-se com delicadeza e acentuou: Senhor Davenport, espero que me desculpe a intromissão na conversa, mas pode crer que a pequena Beatriz está enganada. Dona Susana não me mandou substituir a lavadeira. Fui eu mesma que, sabendo que a lavadeira adoeceu, ofereci minha cooperação no tanque, para aliviar os muitos serviços domésticos. Ah, sim, disse Cirilo, algo desapontado. O senhor não se preocupe, concluiu Alcione. Eu estou bastante habituada a estes trabalhos. Essas palavras eram ditas com tanta sinceridade e boa vontade que o chefe da família regressou tranquilamente às suas atividades, enquanto a esposa olhava para a governanta sem disfarçar a surpresa. Beatriz, muito modificada em sua primeira atitude de revolta contra a decisão materna, aproximou-se da jovem, tentando ajudá-la. Muito afetuosamente, contemplava Alcione, seduzida pela sua bondade, como a lhe pedir explicações. A filha de Madalena percebeu-lhe o desejo e falou: Então, Beatriz, consideras a limpeza da roupa como serviço pesado? Não penses assim. Deve ser muito sagrado para nós todos o asseio das coisas caseiras. Mas há criadas para isso, explicou a menina, procurando justificar-se. No entanto, devemos estar habilitadas para qualquer trabalho digno. Se todas as servas adoecessem, haveríamos de vestir roupas sujas? Não admitirás isso, por certo. Além do mais, cuidar da roupa que nos faz tanto bem deve constituir motivo de satisfação sincera. A menina, muito sensível, estimava deveras a governanta, mas objetou. No entanto, sempre ouvi dizer que cada serviçal deve estar no seu lugar. E não erras pensando assim, mas essa verdade não impede o dever de ampliarmos nossas experiências em todo e qualquer trabalho honesto. Não estimas tanto as lições de Jesus? Pois no Cristo encontramos o verdadeiro ânimo de trabalho. O Mestre Divino nunca se ausentou do lugar sublime que lhe compete na criação, e, no entanto, carpintejou na modesta oficina de Nazaré. Exegeta da lei, perante os doutores de Jerusalém, serviu o vinho da amizade nas bodas de Canaã. Médico da sogra de São Pedro, enfermeiro dos paralíticos, guia dos cegos, amigo das crianças, mas também lacaio dos discípulos, quando lhes lavou os pés no cenáculo. E nada obstante o contraste e a diversidade de tantas tarefas, Jesus não deixou de ser o nosso Salvador em todos os momentos. A filhinha de Susana, entre admirada e comovida, observou: Tudo isso é verdade, como não pude compreender antes? E começou a ajudar no trabalho do tanque. Esses pequeninos incidentes domésticos começaram a impressionar profundamente a segunda esposa de Cirilo. De que fonte poderia Alcione aurir tanta compreensão e tamanha força? Alcione estava sempre pronta a lhe atender às menores exigências, sem modificar a atitude de serenidade e dedicação. Chamada aos próprios misteres da cozinha, desincumbiu-se dos deveres que lhe eram confiados, a contento geral. Decorrido quase um ano, Susana adoeceu gravemente.
A filha de Madalena consagrou-lhe o máximo de seus carinhos. Nessa ocasião, justamente em face dos sofrimentos que a martirizavam, foi que ela se rendeu à bondade da serva, tornando-se-lhe desvelada amiga. A residência de Cirilo experimentava profundas transformações. O chefe da família, bem como Jacques, insistiam para que a jovem se transferisse definitivamente para o palacete da Cité, mas Alcione alegava que a mãe era paralítica, que tinha um irmão adotivo necessitado da sua assistência e um tutor muito amigo que se abeirava da morte. Inúmeras vezes, a filha de Madalena Villamil era obrigada a desviar delicadamente o desejo de Susana e da filha de lhe visitarem a genitora enferma. Mais tarde, senhora Davenport, estaremos preparados para recebê-la. Por enquanto, sou eu quem lhe pede para não ir. Quero ter a satisfação de apresentá-la à mamãe quando ela puder sentir o prazer de melhoras mais positivas. E Susana justificava-lhe a solicitação. A modificação de Beatriz trouxera grande paz ao coração paterno. Cirilo não cabia em si de contentamento em lhe observar a jovialidade e a saúde. Nunca poderia explicar o fenômeno afetivo que com ele se passava, mas era tal a estima e admiração que tinha pela moça que no íntimo não sabia a qual das duas queria com mais ternura. Jamais confiara a quem quer que fosse as suas recônditas impressões, mas desde que Alcione lhe entrou em casa, começara a sentir uma serenidade desconhecida. Ela lhe parecia assim como alguma coisa da morta inolvidável. Por vezes, quando a governanta acompanhava a família ao cemitério dos inocentes, tinha ímpetos de afagá-la paternalmente, enxugando-lhe as lágrimas copiosas. Em tais ocasiões, ela recordava os sofrimentos de cada uma das personagens do drama doloroso e desfazia-se em lágrimas. A família Davenport levava tudo à conta de sentimentalismo, temperamento hipersensível, e as suas atitudes passavam despercebidas, sem mais comentários. Às quartas e domingos praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. Num sábado, a refeição foi Jacques a lembrar: Alcione, amanhã faremos nosso estudo e meditação do Novo Testamento e receberíamos com prazer a sua cooperação. Ganharei muito em vos ouvir, acentuou placidamente. O alvitre do amorável velhinho mereceu aplauso geral. Cirilo fez ver que seria muito interessante ouvir a governanta de Beatriz no comentário das lições de Jesus. Alcione esquivava-se às provas de apreço com extrema humildade. Viria a fim de aprender, exclamava bondosamente. Na tarde seguinte, reunidos em torno da grande mesa aristocrática, o pai de Susana explicou atencioso. Há algum tempo, minha filha, dirigia-se a Alcione com muito carinho. Aconselhados por um sacerdote americano, deliberamos fundar nossa igreja lareira, por considerar que a família é o nosso primeiro santuário. Resolução louvável, disse a filha de Madalena entre a ternura e o respeito. Minha mãe também sempre me disse que o lar é o nosso templo divino. Magnetizado pela doçura das suas palavras, Cirilo Davenport, ansioso de alcançar a fé que lhe suavizasse as lutas da vida, perguntou: Não discordo, Alcione, desse conceito, mas já o tenho discutido muitas vezes com meu tio. Por que entreter o culto evangélico no lar quando temos numerosas igrejas? Só aqui no centro contamos mais de 20, e os outros bairros de Paris? E as instituições religiosas? Por que essa diversidade de cultos, se os fins são os mesmos? Não seria mais justo reservar as possibilidades da devoção para os ofícios religiosos de caráter público? O filho de Samuel assim se manifestava
porque nunca pudera compreender a utilidade prática da igreja doméstica. A seu ver, os textos evangélicos constituíam material de análise privativa dos padres e chegava quase a considerar inútil a leitura isolada das anotações apostólicas. Alcione, atenta e prazerosa, respondeu: Neste assunto, Sr. Davenport, como não se trata de opinião nossa pessoal, mas de ensinos do mestre, peço-vos relevar a minha franqueza. Tenho a convicção de que em toda parte estamos na casa de nosso Pai, e estou certa de que virá o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Mas, em nossa atual condição, não nos custa reconhecer o proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico, no que concerne aos ensinos de Jesus. Também no conforto de nossas casas, há sempre ótima disposição para atender aos nossos familiares enfermos. Mas isso não proscreve a necessidade dos hospitais. Os pais amorosos ensinam sempre os filhinhos, mas nem por isso deixam de ser úteis às escolas. Em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. Costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus e é imprescindível não parar. O ministro da fé atenderá ao conjunto, mas para que as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma, não há que olvidar a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. Assim entrevisto, o lar é o templo mais nobre, porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. Cada criatura de nossa convivência, sob o mesmo teto, representa um altar para o culto da bondade, do carinho, da compreensão. Cada borrasca doméstica é um ensejo para a distribuição de esperança e fé. Cada dia afanoso enseja possibilidades de testemunhar confiança em Deus. Enquanto isso ocorre na intimidade, as instituições religiosas podem funcionar como hospitais dos espíritos combalidos, como celeiros de esfomeados, como fontes de informações sublimes aos ignorantes. Qualquer doente esperará a volta da saúde, mas colimando reintegrar-se no plano de esforço diuturno. O faminto se alimentará de modo a prosseguir no seu caminho, e o ignorante será instruído para que se habilite a aplicar o que aprendeu. Por esse prisma, podemos aquilatar o valor das pequenas realizações domésticas. Acredito que o lar seja o ninho onde o espírito humano cria em si mesmo, com o auxílio do Pai Celestial, as asas da sabedoria e do amor, com que há de conhecer mais tarde as sendas divinas do universo. A reduzida assembleia não podia ocultar a enorme expressão de assombro. Os Davenport estavam longe de presumir, naquela jovem de atitudes tão tímidas, tais provas de conhecimento espiritual. Pela primeira vez, Cirilo ouvia um argumento que o satisfazia plenamente. Com estupefação geral, Beatriz quebrou o silêncio, dirigindo-se ao avô nesses termos: Não te disse, vovô, que ela sabe muita coisa nova sobre Jesus? Não diga isso, Beatriz, murmurou Alcione, toda humilde. Eu sou apenas uma curiosa das lições evangélicas. Como tínhamos em Ávila a nossa pequena igreja doméstica, a funcionar quase todas as noites, familiarizei-me com o assunto. Sem dúvida, replicou Cirilo impressionado. As tuas explicações, Alcione, falam profundamente à alma. Os negócios materiais da minha vida sempre me criaram certa atmosfera de incompreensão para as lições do Cristo. Sempre considerei o lar fortaleza da nossa felicidade na terra, mas nunca como base para enriquecimento de dons espirituais. Isso é natural,
prosseguiu a moça, enternecida. As forças que nos encarceram o coração nas grades de uns tantos problemas temporais costumam ser violentas e rudes. Entretanto, Deus não se cansa de nos atrair aos seus braços misericordiosos. As circunstâncias mínimas da existência humana induzem a pensar nisso. Logo que abrimos os olhos neste mundo, encontramos pais carinhosos que nos encaminham para o bem. Nossa infância, quase sempre, está cercada de sábias advertências dos preceptores, que nos orientam para a verdade. Uma ideia lógica surge fatalmente em nosso cérebro. Tantos mensageiros de bondade viriam à nossa estrada, tão só para informar-nos o coração sem utilidades práticas para nossa própria edificação? Muita gente, nos mais variados credos, depõe nas mãos de seus ministros o que lhes cumpre fazer, mas isso é um erro grave. Deus nos chama pela maneira como Jesus procurou os discípulos. Para realizar a união divina, é preciso marchar na terra de nós mesmos, não obstante os maus dias e as noites tenebrosas. Cirilo não podia disfarçar a admiração. Agora sentia descortinar-se aos olhos da alma um mundo deslumbrante, que até então não conseguira surpreender. As palavras da jovem modificavam-lhe no minuto todas as presunções exegéticas. Começava a sentir que a vida, sob qualquer de seus aspectos, revestia-se da mais profunda significação. No seu conceito, o homem deixava de ser um exilado em míseras trevas que se encontraria mais tarde com Deus ou com a punição eterna. A terra figurava-se-lhe a escola, onde cada homem recebia uma divina oportunidade, entre milhões de possibilidades sublimes e infinitas. No templo de pregações públicas, concluía a filha de Madalena sem afetação. Poderemos receber as inspirações externas, ao passo que no culto íntimo entramos em contato com o próprio eu, recebendo divinas mensagens da consciência. Os diversos ministros religiosos têm fórmulas convencionais. Nós, como sacerdotes da própria iluminação, temos as expressões espontâneas da vida. Jacques engolfara-se em prolongado silêncio, como se estivesse chegando a um mundo novo de preciosas revelações. E Susana, vendo o companheiro quase estático, considerou eminentemente comovida. Em verdade, Alcione, teus raciocínios abrem novos horizontes aos nossos espíritos. Sempre estudamos o Evangelho, mas, de minha parte, devo confessar a dificuldade em me adaptar aos ensinamentos. Sinto-me tão pecadora, tão humana, que cada lição me soa como rigorosa censura, porque experimento assim as santas narrativas como dilacerantes acusações. A jovem fitou-a com olhos muito lúcidos e esclareceu. Tais impressões devem ser passageiras. O Evangelho é mensagem de salvação, nunca de tormento. Na realidade, conhecemos a extensão da nossa indigência e o grau das nossas fraquezas, mas a misericórdia divina restaria imota sem as nossas quedas e dolorosas necessidades. O cristianismo jamais será doutrina de regras implacáveis, mas sim a história e a exemplificação das almas transformadas com Jesus, para a glória de Deus. Se as lições do Mestre apenas nos oferecem motivos de condenação, onde estariam as grandes figuras evangélicas de Maria Madalena, Paulo de Tarso e tantas outras? No entanto, a pecadora transformada foi a mensageira da ressurreição. O inflexível e cruel perseguidor convertido recebeu de Jesus a missão de iluminar o gentilismo. Susana seguia a exposição, de olhos muito brilhantes. Nunca sentira tamanha impressão de bem-estar no trato das leituras santas. Nas confissões, que nunca chegara a conjugar com a grande falta da sua vida,
nada recebia dos sacerdotes, senão amargas recriminações. Os padres lhe ministravam penitências, mas nunca lhe ofereciam roteiro seguro. Sempre dera ao altar valiosas contribuições monetárias, mas agora chegava à conclusão de que era indispensável cooperar com todas as energias espirituais para o próprio aperfeiçoamento. Tuas interpretações, asseverou a senhora Davenport, são altamente consoladoras. De uns tempos para cá, venho refletindo amargurada na inutilidade de muitos ensinamentos recebidos na infância, porque terei apreendido a virtude e não o cultivo a rigor. E com tais dúvidas íntimas, passo a analisar as criaturas com profundo pessimismo, chegando a crer que a humanidade, de modo geral, vive negando Jesus a cada momento. Alcione, que prestava especial atenção aos conceitos expedidos, obtemperou. Por infelicidade nossa, é de fato enorme a bagagem das nossas fraquezas neste mundo, mas se o Pai não desanimou e nos oferece diariamente o ensejo de nos levantarmos para o seu amor, por que haveremos de viver em descrença contumaz? Viver sem esperança é o pior de todos os males. Quando nos preocupamos sinceramente com a iluminação espiritual, compreendemos a significação de todas as coisas. A própria miséria humana tem o seu lugar e a sua expressão educativa. Antes de tudo, é essencial refletirmos na extensão da bondade do Mestre. Lembremos que Pedro o negou 3 vezes na hora mais cruel, que Tomé duvidou da sua sabedoria e misericordioso poder, e nenhum nem outro foi jamais expulso da sua divina presença. O mundo tem inúmeros criminosos, exploradores, ociosos e devassos, mas tudo isso deve ser examinado por um prisma diferente. O pecado é moléstia do espírito. No excesso da alimentação, na falta de higiene, no desregramento dos sentidos, o corpo sofre desequilíbrios que podem ser fatais. O mesmo se dá com a alma, quando não sabemos nortear os desejos, santificar as aspirações, vigiar os pensamentos. Sempre acreditei que as enfermidades dessa natureza são as mais perigosas, porque exigem remédio de mais dolorosa aplicação. Susana estava eminentemente surpreendida. Aquelas explicações tão simples tocavam-lhe o coração nas fibras mais sensíveis. Somente agora identificava sua moléstia espiritual. Nos dias mais tristes da vida conjugal, entre remorsos e revoltas, muita vez indagara de si mesma os motivos que a levaram a desventurar a filha de Dom Inácio. Nas horas acerbas, chegava à penosa conclusão de que um verdadeiro amor jamais sacrifica alguém nos seus impulsos. Em troca da sua violência, nada adquirira, senão remorsos para si e insaciedade para o companheiro. Não teria sido melhor cooperar para a felicidade inalterável do primo com Madalena? Se lhe não fosse possível a edificação do lar, alcançaria pelo menos a tranquilidade da consciência. Entretanto, como dizia Alcione, deixara-se empolgar pelo desregramento dos desejos, desviara-se dos sentimentos justos e caíra em terrível enfermidade espiritual. Enfim, comovera-se em demasia. Fora de seus hábitos, tinha os olhos molhados de pranto. Cirilo, por sua vez, muitíssimo impressionado com os esclarecimentos, imitava o velho tio, parecendo mergulhado em profundo cismar. O capítulo continua no próximo áudio. Até lá!